Hoje vamos falar abertamente sobre um tema que quase ninguém tem coragem de tocar: a masturbação. Esse hábito secreto, muitas vezes tratado como algo inofensivo, tem destruído mentes, enfraquecido a força de vontade e aprisionado milhares de pessoas em uma escravidão silenciosa. Poucos reconhecem o quanto esse vício afeta o corpo, a mente e até a vida espiritual. E é sobre isso que Ellen White trouxe alertas sérios, que precisamos compreender para não sermos enganados. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: isso é normal, todo mundo faz, ou ainda, não tem nada demais, é só uma forma de aliviar a tensão. Mas a verdade é que aquilo que o mundo chama de normalidade, Deus muitas vezes chama de degradação. E aqui não falamos de um simples ato físico, mas de um processo que vai moldando o caráter, corroendo a dignidade e tirando a clareza da mente. Ellen White usou palavras fortes ao descrever esse vício, chamando-o de uma fascinante escravidão. E realmente, não há outra definição melhor. Começa como curiosidade, depois hábito, até se tornar uma prisão que muitos não conseguem mais quebrar. Pense comigo, quantas vezes você já ouviu relatos de pessoas que tentaram parar e não conseguiram? Elas choram, fazem promessas, se enchem de culpa depois do ato, mas no dia seguinte caem de novo. Isso mostra que não estamos diante de algo simples, mas de um inimigo poderoso, capaz de dominar a mente humana. A masturbação sequestra a imaginação, alimenta fantasias, distorce a visão da sexualidade e cria um ciclo de prazer e arrependimento que parece não ter fim. A sensação momentânea de prazer logo é substituída por vazio, vergonha e cansaço, tanto físico quanto emocional. Ellen White explica que essa prática não apenas enfraquece o corpo, mas também corrompe a alma. Ela diz: o hábito do vício secreto mina o sistema nervoso, debilita o corpo e obscurece a mente. A vítima perde a energia moral, a resistência contra o mal, e se torna escrava de paixões que a destroem. Essas palavras ecoam como um alerta urgente para todos nós. Não estamos falando de uma mera escolha pessoal, mas de um hábito que rouba a vitalidade da vida. É como se cada vez que alguém cede, um pouco da sua força interior fosse arrancada, até que reste apenas fraqueza e desespero. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas por que é tão difícil resistir? Por que, mesmo sabendo que me faz mal, eu continuo caindo? Essa é uma pergunta honesta e profunda. A resposta está no fato de que a masturbação não age apenas no corpo, mas também na mente. Ela cria conexões neuronais que reforçam o desejo, como um trilho de trem sendo usado todos os dias, ficando cada vez mais marcado. É como se a mente fosse programada para buscar aquele estímulo de novo, mesmo contra a própria vontade. Por isso, não é apenas uma questão de querer parar, é preciso travar uma verdadeira guerra dentro de si. E aqui entra o ponto central: essa guerra não pode ser vencida com força própria. Ellen White nos lembra que, sozinhos, somos incapazes de quebrar as correntes desse vício. Podemos até tentar, podemos prometer, podemos resistir por um tempo, mas cedo ou tarde caímos, porque a natureza humana é fraca. Porém, existe esperança. Quando reconhecemos nossa impotência e buscamos em Deus a força que nos falta, começamos a trilhar um caminho de vitória. É nessa entrega que encontramos a única saída real. Mas antes de falar da saída, precisamos entender o quão profundo é o problema. Muitos acreditam que a masturbação é um ato privado, que não afeta ninguém além da própria pessoa. Essa é uma mentira perigosa. Afeta sim, afeta a forma como você enxerga os outros, porque a mente começa a objetificar pessoas. Afeta sua capacidade de amar, porque cria expectativas irreais. Afeta sua saúde, porque desgasta o sistema nervoso. E afeta sua vida espiritual, porque gera culpa e distância de Deus. Aos poucos, o vício vai moldando quem você é, até que você já não se reconheça mais. Ellen White descreve isso como uma corrupção silenciosa, um fogo escondido que consome por dentro, mesmo quando por fora tudo parece normal. Quantos jovens, quantos adultos vivem sorrindo, frequentam igrejas, têm amigos, mas no íntimo carregam o peso esmagador desse vício? É como viver com uma corrente no pé, arrastando-se pela vida sem nunca sentir verdadeira liberdade. E sabe o que é mais cruel? O inimigo sussurra: você nunca vai conseguir sair disso. É aí que muitos desanimam e desistem. Mas quero que você entenda algo. Se você sente essa luta, se você percebe o peso desse vício, isso já é sinal de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em sua vida. O verdadeiro perigo não é cair, mas se acostumar com a queda. Não é sentir culpa, mas perder a sensibilidade. Não é lutar, mas desistir da luta. O inimigo quer te convencer de que não há saída, mas a verdade é que existe um caminho de libertação. E o primeiro passo é exatamente esse: reconhecer que você está numa prisão e decidir não aceitar mais essa vida. Imagine uma pessoa em uma cela escura.
Ela tenta forçar a porta, mas a fechadura não cede. Cansada, ela se deita no chão e pensa: é impossível sair daqui. Mas o que ela não percebe é que existe uma chave bem ao lado dela, deixada pelo próprio Senhor. Essa chave é a decisão de entregar a luta a Deus. É o reconhecimento de que, sozinho, você não pode, mas com Ele todas as coisas são possíveis. Esse é o primeiro segredo para a vitória. No decorrer deste vídeo, nós vamos caminhar juntos por 3 fases. Estamos expondo a gravidade do vício, a prisão invisível que ele cria e o impacto devastador que causa na vida. Vamos mergulhar nas estratégias para quebrar esse ciclo, entendendo a batalha da imaginação e como fortalecer a mente para resistir. E por último, vamos falar sobre a reconstrução, como retomar a dignidade, a pureza e a força interior que o vício roubou. Cada etapa é necessária, porque não basta apenas abandonar o ato, é preciso transformar a mente e o coração. Portanto, se até aqui você já se identificou, se você sente que esse tema é para você, não fuja. Não feche esse vídeo, não tente se distrair. Esse pode ser o começo de uma jornada de libertação. Eu sei que é difícil encarar de frente, eu sei que a vergonha tenta fazer você se esconder, mas lembre-se, aquilo que é trazido à luz perde o poder de dominar. Hoje, estamos colocando luz sobre esse segredo sombrio, não para te condenar, mas para te mostrar que há esperança. E essa esperança começa no reconhecimento da verdade. Entendemos a gravidade da masturbação e o quanto ela aprisiona a mente, agora precisamos dar um passo ainda mais profundo, olhar para o campo de batalha onde essa guerra realmente acontece. E esse campo de batalha não é o corpo, não são as mãos, mas a imaginação. É ali, no silêncio dos pensamentos, que tudo começa. Antes que o ato aconteça, a mente já foi invadida, alimentada e vencida. E por isso Ellen White diz: a imaginação precisa ser guardada com diligência, pois é a oficina da mente onde Satanás semeia suas tentações. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes a queda não começou com uma lembrança, uma fantasia, uma cena vista horas ou até dias antes? É assim que o inimigo trabalha. Ele planta uma semente, uma imagem, uma lembrança, um desejo, e deixa que a imaginação faça o resto. O problema não é apenas o estímulo inicial, mas o fato de que a mente, quando não disciplinada, continua alimentando esse pensamento, regando a semente até que ela cresça e se torne uma árvore frondosa de tentação. Quando a imaginação está tomada, o corpo apenas segue o que já foi decidido no interior. E aqui está a chave: se quisermos vencer, precisamos lutar na raiz. Não adianta apenas tentar controlar o corpo no momento da tentação, é preciso proteger a mente antes que a tentação se fortaleça. Ellen White enfatiza: os que desejam preservar a pureza devem guardar cuidadosamente as vias da alma, devem evitar ler, ver ou ouvir coisas que sugiram pensamentos impuros. Isso pode parecer óbvio, mas pense bem: quantas vezes nós nos expomos, voluntariamente, a conteúdos, conversas e ambientes que sabemos que vão acender a chama da imaginação? É como quem joga gasolina sobre uma fogueira e depois reclama do incêndio. A primeira estratégia, portanto, é vigiar as entradas da mente. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, tudo se torna matéria-prima para a sua imaginação. Se você enche sua mente de imagens impuras, não se surpreenda-se, mais tarde, na solidão, elas voltarem para te assombrar. Por isso, cortar o acesso a esses gatilhos não é legalismo, não é exagero, é sobrevivência espiritual. É como um soldado que fecha os portões da cidade porque sabe que o inimigo está à espreita. Mas não basta apenas fechar os portões. A mente não pode ficar vazia. Se você simplesmente tenta não pensar em algo, é provável que pense ainda mais. É o famoso paradoxo: quanto mais eu digo não pense nisso, mais isso domina minha atenção. Por isso, a segunda estratégia é substituir. Ellen White nos ensina que devemos encher a mente com aquilo que é puro, elevado e inspirador. Ela ecoa o conselho bíblico de Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, nisso pensai. A imaginação precisa de ocupação, precisa de alimento. Se não dermos o alimento correto, ela buscará o venenoso. E aqui entra uma prática transformadora, a disciplina da meditação saudável. Quando você começa a ocupar a mente com a palavra de Deus, com promessas divinas, com cenas de esperança, você cria novos trilhos mentais. Da mesma forma que o vício reforça caminhos neuronais de escravidão, a prática da meditação espiritual cria trilhas de libertação. Cada vez que você recorre à oração ao invés da fantasia, você está treinando sua mente a reagir de outra forma. Pode parecer difícil no começo, mas como qualquer hábito, com o tempo se fortalece.
Agora, vamos ser realistas. A tentação é astuta. Muitas vezes ela não chega com imagens explícitas, mas com sutis sugestões. Um pensamento rápido, uma lembrança vaga, uma sensação no corpo. É nesse momento inicial que a vitória ou a derrota é decidida. Ellen White explica que é o primeiro olhar, o primeiro pensamento consentido, o primeiro passo em falso que abre a porta para a queda. Isso significa que precisamos aprender a reagir imediatamente. Não espere o pensamento crescer para lutar contra ele. Corte-o na raiz, no exato instante em que ele surge. É como esmagar uma serpente ainda no ovo, antes que se torne um réptil venenoso e incontrolável. Mas como fazer isso, na prática? Aqui está uma terceira estratégia: desviar a mente rapidamente. Quando um pensamento impuro surgir, não fique lutando diretamente contra ele, porque isso pode apenas aumentar sua força. Ao invés disso, mude de foco. Levante-se, ore em voz baixa, cante um hino, faça uma atividade prática, ligue para alguém de confiança. O segredo é não dar espaço para a tentação se instalar. Lembre-se, a mente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Se você a ocupar com algo bom, o pensamento ruim terá que sair. Outro ponto essencial é a questão do corpo. Embora a batalha seja na imaginação, o corpo é um aliado ou um inimigo nessa luta. Quando você está cansado, estressado, com a saúde debilitada, as defesas mentais ficam enfraquecidas. Quantas quedas não acontecem justamente à noite, quando o corpo está exausto e a mente enfraquecida? Por isso, cuidar do estilo de vida é também uma forma de proteger a mente. Alimentação equilibrada, exercícios físicos, sono regular, tudo isso fortalece a disciplina mental e reduz a vulnerabilidade à tentação. Ellen White enfatiza que o autocontrole físico e o domínio espiritual caminham juntos. Não podemos negligenciar o corpo e esperar vencer no campo espiritual. E aqui chegamos a uma quarta estratégia: evitar a solidão perigosa. É nos momentos de isolamento, quando ninguém está olhando, que a tentação mais forte aparece. Estar sozinho não é o problema, mas se isolar em ambientes e horários que você já sabe serem gatilhos é abrir a porta para o inimigo. Se você percebe que sempre cai em determinado lugar, mude a rotina. Se é sempre em determinado horário, ocupe-se com algo diferente. A libertação exige também sabedoria prática, não apenas oração. Deus faz o impossível, mas Ele espera que façamos o possível. Ellen White nos lembra que a batalha contra os vícios não é vencida em um único ato heróico, mas em decisões diárias. Cada escolha conta. O que você decide ver, ouvir, pensar, comer, como você administra seu tempo, como você reage aos primeiros impulsos. É como construir uma muralha, pedra sobre pedra, decisão sobre decisão. E, ao mesmo tempo, cada queda começa com pequenas brechas. Não subestime as pequenas concessões, porque é nelas que o inimigo ganha terreno. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tudo isso e continuo caindo. Será que tem jeito para mim? A resposta é: sim, há jeito. Mas você precisa entender que a vitória não virá de uma técnica, mas de uma relação viva com Deus. As estratégias que mencionamos são ferramentas, mas a verdadeira força vem do Espírito Santo habitando em você. É Ele quem dá discernimento para cortar pensamentos na raiz, é Ele quem fortalece a mente cansada, é Ele quem enche a imaginação com coisas santas. Sem essa presença, qualquer esforço será em vão. Imagine um campo de batalha à noite. Você está cercado de inimigos, mas não consegue vê-los claramente. De repente, uma tocha é acesa, iluminando o campo. Agora você consegue distinguir onde estão os perigos e como se mover. Assim é o Espírito Santo. Ele traz luz à mente, mostrando o que é tentação e o que é verdade, dando poder para resistir onde antes você só caía. A libertação não é apenas esforço humano, é cooperação entre sua vontade e o poder divino. Por isso, a quinta e mais poderosa estratégia é oração constante. Não apenas orar quando a tentação já está no auge, mas cultivar um espírito de oração ao longo do dia. Em resumo, a batalha da imaginação é real, mas pode ser vencida. Guardar as entradas da mente, substituir pensamentos, reagir rapidamente, cuidar do corpo, evitar a solidão perigosa e viver em oração. Esses são passos concretos para quebrar o ciclo da masturbação. Não se trata de perfeição instantânea, mas de um processo de crescimento. Cada vez que você resiste, mesmo que seja por alguns minutos, está enfraquecendo o poder do vício. Cada pequena vitória conta, e, somadas, elas constroem uma vida nova. Vamos além. Porque não basta apenas resistir e cortar hábitos ruins, é preciso reconstruir.
É preciso restaurar a dignidade, recuperar a pureza da mente e assumir uma nova identidade em Cristo. Afinal, Deus não quer apenas que você pare de cair. Ele quer que você se torne uma nova pessoa, livre, forte e capaz de testemunhar a outros que também sofrem. Esse é o destino dos guerreiros que vencem. Não apenas se libertam, mas ajudam a libertar outros. Conversar com Deus em pensamento. Clamar por ajuda no instante em que um pensamento errado surgir. Agradecer por cada pequena vitória. Isso mantém a mente conectada à fonte de força. Ellen White aconselha: levai vossas necessidades, vossas alegrias, vossas tristezas, vossas preocupações e vossos temores a Deus. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis cansar. Ele que conta os cabelos da vossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. É nesse relacionamento que a verdadeira transformação acontece. Primeiro vimos a prisão invisível da masturbação, e no segundo aprendemos sobre a batalha da imaginação e estratégias para resistir. Agora precisamos falar sobre algo ainda mais essencial: a reconstrução. Porque a vitória não é apenas parar de cair, é levantar-se, restaurar a dignidade e assumir uma nova identidade em Cristo. Muitos que lutam contra esse vício conseguem momentos de resistência, mas continuam carregando dentro de si a culpa, a vergonha e a sensação de estarem permanentemente manchados. É aqui que Deus quer agir. Não apenas te livrar do ato, mas curar a ferida da alma. A primeira coisa que você precisa entender é que a pureza pode ser restaurada. O inimigo vai tentar te convencer do contrário, sussurrando: você já estragou tudo, não tem mais volta. Mas isso é mentira. A Bíblia é clara: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. O perdão de Deus não é parcial, não é condicional, não é superficial. Ele é completo. Quando você se entrega a Ele, não apenas recebe uma folha em branco, mas uma nova identidade. Você deixa de ser escravo para se tornar filho amado. Ellen White reforça essa verdade quando diz: Cristo nos toma com todas as nossas fraquezas, nossa ignorância e pecados, e nos transforma. Ele nos dá um novo coração, uma nova mente e uma nova vida. Isso significa que não importa quanto tempo você esteve preso ao vício, não importa quantas vezes caiu, não importa o quanto se sente indigno, em Cristo, a renovação não é apenas sobre apagar o passado, mas sobre construir um futuro completamente diferente. Mas como acontece essa reconstrução? Ela passa por 3 etapas fundamentais: reconhecimento, restauração e missão. Vamos explorar cada uma delas. Primeiro, o reconhecimento. Isso vai além de admitir que você tem um vício. É reconhecer quem você é em Cristo. Enquanto você continuar se enxergando apenas como um fracassado, como alguém sujo e indigno, vai permanecer preso na mesma identidade de escravidão. A mudança começa quando você entende: eu não sou definido pelo meu pecado. Eu sou definido pelo meu Salvador. Essa mudança de mentalidade é revolucionária. A masturbação pode ter marcado sua história, mas não precisa definir seu futuro. O reconhecimento da nova identidade é a base da reconstrução. Em segundo lugar, vem a restauração. E aqui não estamos falando apenas de comportamento, mas de caráter. Deus não quer apenas que você não faça mais o ato. Ele quer transformar seus pensamentos, seus desejos, suas intenções. Ellen White explica: a religião de Cristo não consiste em meras negações, mas em uma vida positiva de pureza e bondade. Ou seja, não basta dizer não ao pecado, é preciso dizer sim à santidade. A restauração envolve preencher os vazios deixados pelo vício com novas práticas, relacionamentos saudáveis, atividades edificantes, dedicação a causas nobres, tempo de qualidade com Deus. É como reconstruir uma casa que foi destruída. Você não apenas remove os escombros, mas ergue novas paredes, instala novas janelas, cria um novo ambiente. Essa etapa também inclui a cura das feridas emocionais. A culpa acumulada, a baixa autoestima, a sensação de fracasso, tudo isso precisa ser tratado. Muitos carregam cicatrizes do vício, acreditando que nunca mais serão capazes de amar ou ser amados de verdade. Mas Cristo é especialista em curar corações quebrados. Ele não apenas apaga a mancha, mas restaura a confiança, devolve a alegria e reacende a esperança. É como se ele dissesse: você não é aquilo que fez, você é aquilo que eu digo que você é. E ele diz: você é meu filho, meu herdeiro, minha obra-prima. Por fim, a terceira etapa, missão. E aqui está um segredo poderoso. A verdadeira vitória só se consolida quando você transforma sua dor em propósito.
Ellen White escreve: nenhum que tenha sido libertado de Satanás deve se calar. Cada alma resgatada deve se tornar uma testemunha do poder de Cristo. Isso significa que a sua luta, a sua história e até as suas quedas podem se tornar ferramentas para ajudar outros. Quando você compartilha sua experiência, quando encoraja alguém que está na mesma prisão que você esteve, você não apenas fortalece a si mesmo, mas cumpre um papel divino de libertador. Pense nisso. O que era motivo de vergonha pode se tornar testemunho de glória. Aquilo que parecia ser o fim pode se transformar em um novo começo. É exatamente assim que Deus trabalha. Ele transforma a maldição em bênção, derrota em vitória, escuridão em luz. Quando você se coloca em missão, quando passa a usar sua voz, sua vida e seu exemplo para inspirar outros, você fecha as portas do passado e abre as portas de um futuro cheio de sentido. Agora, não podemos negar, a reconstrução é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Assim como um guerreiro ferido precisa de tempo para se recuperar, você também vai precisar de paciência consigo mesmo. Haverá dias de lutas, haverá momentos de tentação, talvez até recaídas. Mas a diferença é que agora você sabe, cada queda não é o fim, é apenas uma parte da jornada. Você levanta, aprende, fortalece-se e segue em frente. O importante é nunca desistir. O inimigo quer que você se acomode na derrota, mas Deus te chama para perseverar até a vitória final. Um exemplo bíblico que ilustra essa jornada é a vida de Pedro. Ele negou a Cristo 3 vezes, carregou uma culpa imensa, chorou amargamente. Mas não foi o fim. Jesus o restaurou, deu-lhe uma nova missão, e Pedro se tornou uma das maiores colunas da igreja. O que mudou? A graça de Deus e a disposição de Pedro de se levantar. O mesmo pode acontecer com você. Não importa quantas vezes você tenha falhado, o convite de Jesus é o mesmo: segue-me. Ele não te chama porque você é perfeito, mas porque ele quer te aperfeiçoar. Ellen White comenta: quanto mais profunda for a queda, mais gloriosa poderá ser a redenção. Isso significa que até mesmo o abismo em que você se encontra pode se tornar o palco para a maior demonstração da graça de Deus. Não olhe para o tamanho da sua fraqueza, olhe para o tamanho da força divina. Não olhe para o número de quedas, olhe para a promessa de vitória. Não olhe para trás, olhe para a frente. A vida abundante que Cristo oferece está diante de você. Portanto, a reconstrução do guerreiro passa por esses 3 pilares: reconhecer quem você é em Cristo, restaurar sua mente e seu caráter, e viver em missão para ajudar outros. Quando você assume esse caminho, não apenas se liberta do vício da masturbação, mas se torna um testemunho vivo do poder de Deus. E essa é a maior vitória, não apenas sobreviver, mas triunfar. E agora eu quero fazer um apelo direto a você que me ouviu até aqui. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Talvez você tenha prometido a si mesmo centenas de vezes que iria parar e nunca conseguiu. Talvez você se sinta indigno até de orar. Mas escute, Deus não desistiu de você. Ele ainda tem planos para a sua vida. Ele ainda acredita em você, mesmo quando você não acredita. E hoje Ele está estendendo a mão para reconstruir tudo o que o vício destruiu. Não perca essa oportunidade. Feche os olhos, entregue sua vida a Ele. Diga: Senhor, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso. Toma minha mente, toma meu coração, toma meu corpo. Faz de mim um guerreiro da pureza. Essa simples oração pode ser o início de uma transformação eterna. E quando você der esse passo, lembre-se, não estará mais sozinho. Haverá lutas, sim, mas haverá também vitórias. E cada vitória será um testemunho para a honra e glória daquele que te libertou.